Acesse o Portal do Peregrino, www.portaldoperegrino.com.br. Meditação do Evangelho com Dom Giovanni Zerbini. 26 de março, domingo, quinto domingo da Quaresma, escutemos a longa página do Evangelho. Evangelho de João, capítulo 11, versículos de 1 a 45. Naquele tempo, havia um doente, Lázaro, que era de Betânia, o povoado de Maria e de Marta, sua irmã. Maria era aquela que ungira o Senhor com perfume e enxugara os pés dele com seus cabelos. O irmão dela, Lázaro, é quem estava doente. As irmãs mandaram então dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isto, Jesus disse: esta doença não leva à morte. Ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta, de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando ouviu que esse estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Então disse aos discípulos: vamos de novo à Judeia. Os discípulos disseram-lhe: Mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejar-te, e agora vais outra vez para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas. Se alguém caminha de dia, não tropeça porque vê a luz deste mundo. Mas, se alguém caminha de noite, tropeça porque lhe falta luz. Depois acrescentou: o nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou acordá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se ele dorme, vai ficar bom. Jesus falava da morte de Lázaro, mas os discípulos pensaram que falasse do sono mesmo. Então Jesus disse abertamente: Lázaro está morto, mas por causa de vós, alegro-me por não ter estado lá, para que creais. Mas vamos para junto dele. Então Tomé, cujo nome significa gêmeo, disse aos companheiros: vamos nós também para morrermos com ele. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado. Havia 4 dias. Betânia ficava a uns 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa da morte do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhes Jesus: teu irmão ressuscitará. Disse Marta: eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crê isto, Marta? Respondeu-lhe ela: sim, Senhor. Eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Depois de ter dito isto, ela foi chamar a sua irmã, Maria, dizendo baixinho: o mestre está aí e te chama. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi ao encontro de Jesus. Jesus estava ainda fora do povoado, no mesmo lugar onde Marta se tinha encontrado com ele. Os judeus que estavam em casa consolava. Quando o viram levantar-se depressa e sair, foram atrás dela, pensando que fosse ao túmulo para ali chorar. Indo para o lugar onde estava Jesus, quando o viu, caiu de joelhos diante dele e disse-lhe: Senhor,
se tivesses estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus a viu chorar, e também os que estavam com ela, estremeceu interiormente. Ficou profundamente comovido e perguntou: onde o colocastes? Responderam-lhe: vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: este que abriu os olhos ao cego, não podia também ter feito o que Lázaro não morresse? De novo, Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo. Era uma caverna, fechada com uma pedra. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, interveio: Senhor, já cheira mal. Está morto há 4 dias. Jesus lhe respondeu: não te disse que, se creres, verás a glória de Deus, Marta? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças porque me ouvistes. Eu sei que sempre me escutas, mas digo isso por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviastes. Tendo dito isto, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, atado de mãos e pés, com os lençóis mortuários e o rosto coberto com um pano. Então Jesus lhe disse: desatai-o e deixai-o caminhar. Então muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizeram, creram nele. João Evangelista, esta narração é admirável em todos os sentidos. O que nós podemos comentar brevemente, primeiro, como Jesus tinha amizades, e aqueles 3 irmãos eram amigos dele, e especialmente Lázaro. E lembremos que as boas amizades ligadas à fé, como demonstra neste diálogo Marta, que tinha fé profunda em Jesus, na ressurreição, e quer dizer que a amizade ligava-se a coisas importantes da própria vida e na própria fé. E ainda a parte humana de Jesus, quando chora, porque o amigo amicíssimo, ele estava morto, e viu a tristeza de Maria e de Marta, e ele compartilhou esta tristeza, estas condolências praticamente, porque mostrou sua face humana profunda também nele. E depois, eis o momento em que ele manda abrir o sepulcro e aí invoca Deus Pai, o Pai, dizendo que ele, sim, sempre foi atendido, mas estou pedindo porque aqueles que estão me ouvindo também percebam que sou ligado ao próprio Deus Pai. Era praticamente um momento também de evangelização daqueles judeus que estavam acompanhando. Tanto que depois da ressurreição de Lázaro, eis que diversos judeus estavam lá, se converteram, seguiram o próprio Jesus. Eis, acreditamos também nós na ressurreição dos mortos. Já comentamos outras vezes que o nosso corpo, que nos ajuda a fazer o bem, ele que pelo pecado, pelo afastamento de Adão e Eva, passa pela morte, mas a morte é uma passagem obrigatória, diríamos, para ir a outra vida, a vida que Adão e Eva tinham, mas mais ainda, porque aqui Jesus faz com que nós sejamos amicíssimos dele, irmãos deles, e aí somos acompanhados diretamente
para estarmos com Deus, Criador da vida. Renovemos a nossa fé. Quando todo domingo rezamos, creio na ressurreição dos mortos, significa que nós também, o nosso corpo, que nós devemos tratar bem, em todo sentido, usá-lo conforme as finalidades de todas as potencialidades humanas, para ser também comunicador de amor e de vida, e de perdão, e de compreensão e acolhida. E então eis que o nosso corpo merece também ser glorificado, como o próprio Jesus, foi o corpo dele glorificado, e na festa da Assunção de Nossa Senhora, também o corpo de Nossa Senhora levado, glorificado lá no céu. Amém.